Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu converso com Giovana Leite, que é atriz e produtora cultural. Ela também é fundadora de um núcleo dedicado ao estudo de dramaturgias negras. Giovana, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Vivi, é um prazer estar aqui. Giovana, vamos começar entendendo como é que você chegou aqui em Rio Preto, né? Você não é daqui, você é de onde? E como você vem parar aqui em Rio Preto? Eu sou de Guararapes, lá perto de Araçatuba, Birigui. Eu sou de lá, comecei a fazer teatro em Guararapes em torno de 2010, em grupos de jovens da comunidade da Paróquia Imaculada Conceição. Olha só! Era uma igreja que tinha alguns grupos de jovens nos bairros. E eu costumo dizer que a minha formação é artesanalmente profissional, porque nesses grupos a gente escrevia, produzia figurino, cenário, direção, atuação, sonoplastia, iluminação, tudo era feito pela comunidade da igreja. Comecei a fazer teatro lá. Lá fiz 2 amigos que foram muito importantes na minha carreira, que era a Devanira e o Valtemir. Eles são um casal. E de lá a gente foi fazer a iniciação teatral no SESI em Birigui. Olha só! Fiz um semestre de iniciação e logo depois consegui uma bolsa integral de curso técnico em teatro no Senac, em Araçatuba. E lá eu me formei. Aqui também tem curso, né? Aqui também. No Senac, não sabia que Araçatuba tinha. E depois desse curso técnico, você foi participando de companhias em Araçatuba, de grupos. Como é que foi esse caminhar pós a formação inicial? Foi. Começou... Primeiro que dentro do curso a gente formou um grupo, chamava Grupo Estopim de Teatro. Mas esse grupo acabou se rompendo assim que acabou o curso. E aí eu juntei com um amigo, o Fernando Tavares, e a gente fundou a CIA 3, que é uma companhia lá de Araçatuba, no intuito de produzir teatro fora da instituição. Porque a instituição também te assegura de muitas coisas. Fora a infraestrutura, Exato. Toda a estrutura, tem a questão dos direitos autorais, que também com a instituição... Tá tudo solucionado. Tá tudo solucionado. Então, era um desejo, assim, como produzir para além desse curso. Lá em Araçatuba, costuma acontecer o Curta Teatro, que é um festival de cenas curtas. E aí a gente inscreveu uma cena curta chamada Dar Luz, que é um texto de um escritor pernambucano chamado Marcelino Freire. Uhum. Nós inscrevemos essa cena, produzimos, realizamos. Foi um sucesso, foi muito bacana. De 7 premiações, a gente levou 5 desse festival. Legal. E então isso deu um gás, deu um ânimo para a gente continuar nessa pesquisa. A gente continuou pesquisando a obra do mesmo escritor e encontramos outro texto chamado Muribeca. E unimos esses dois, a qual a gente formou o espetáculo Pau Brasília, com a chegada também do ator Igor Palmieri. Isso que ano, Giovana? Isso em 2017. A gente concluiu o curso em 2016, 2017 foi isso. Logo depois eu também, em 2018, 2019, ingressei no grupo Empodera de Teatro. Eles já realizavam um espetáculo que chamava Eu Mulher, e uma das atrizes precisou sair para poder ir para fora, enfim, seguir a vida. E eu fui convidada para substituí-la. Entrei nessa peça, fazia a personagem A Mulher que Virou Festa. Eles foram aprovados em um projeto do PROAC, né, um incentivo do Estado. E nesse projeto do PROAC tinha a circulação desse espetáculo pela região. E uma das cidades contempladas para receber era São José do Rio Preto. Foi a primeira vez que eu vim para cá. Olha só! E por força do acaso e enfim, de tudo que eu acredito, a gente apresentou o Eu Mulher na sede da Cênica. A Cênica recebeu o espetáculo. A Cênica sempre recebe, inclusive, né, grupos de fora, faz as apresentações lá na sede, né? Isso, e foi lá que a gente apresentou e foi o primeiro contato que eu fiz. Eu já tinha assistido a Cênica no Festar, o Festival de Teatro lá de Araçatuba, que eles iam direto, continuam indo. Então era um lugar de muita admiração, assim, era também um grupo do interior resistente, com muitos integrantes, que vive disso, que tem uma sede. Então isso era realmente um exemplo, assim. Lá em Araçatuba, a Cênica é tida como uma referência do teatro interior da região. E foi o primeiro contato que eu tive com eles. A gente apresentou Eu Mulher lá, depois voltei para Araçatuba.
ficamos nesse contato, assim, acompanhando pelas redes sociais, até que eu recebi uma ligação durante a pandemia já, me convidando para integrar o elenco do Sabiás do Sertão. Olha só, E aí um foi espetáculo que já era do repertório da já cênica, era do né? repertório. E aí foi quando eu ingressei na cênica, foi através do Sabiás do Sertão. Hoje, atualmente, eu tô em 6 espetáculos Olha da só. cênica. Graças a Deus. Teve inclusão total já. Total. E como é que é essa participação nesse grupo? Que tipo de elementos cruzaram com a sua identidade, né? Por que estar na cênica? Por que faz sentido estar na cênica para você? Olha, além de ser um coletivo feito por muitas pessoas, que é a minha formação inicial de grupo mesmo. Tanto é que a cênica até mudou a nomenclatura, né? Não é mais companhia cênica, é cênica, até para reforçar essa identidade de coletivo, de feito por todas as pessoas. Então, era um... Eu fiquei muito emocionada, assim, nesse sentido de ser uma referência e eles verem o meu trabalho e querer que eu esteja junto, para contribuir junto, para trabalhar junto. Faz muito sentido para mim o teatro feito por coletivos, feito em coletividade. A cênica também realiza a mostra cênica, Exato. Que também traz outros espetáculos, outros coletivos da própria cidade para poder montar junto essa mostra resistências. Então, isso tudo faz muito sentido para mim e me alimenta nesse sentido de que não se faz teatro sozinho. Não se mantém uma companhia há 17 anos sozinho. Então, é gratificante mesmo estar construindo com essas pessoas que já vêm construindo desde muito antes, desde quando eu comecei a me formar lá atrás, lá em outra cidade. É interessante isso também, que a cênica... Tem várias pessoas que também é de fora, né? Tem de Ibirá, eu de Guararapes, as pessoas daqui de regiões descentralizadas também que compõem esse coletivo. Então, isso tudo faz muito sentido para mim. Me fala uma coisa, para além dos espetáculos que já eram do repertório da companhia quando você chegou, tem outros que agora você já participa ali desde o início, né? Da criação. Eu vou falar aqui de um deles, o Bitita, para não esquecer. É um espetáculo que aborda a infância da escritora Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira que ficou conhecida internacionalmente. É um trabalho dedicado aí, se aproximando do público infantil, né? Conta pra gente como é que está sendo fazer esse trabalho, falar sobre uma escritora negra para crianças, especialmente falar sobre a infância dessa escritora, né? Bitita, para não esquecer, é um refúgio, assim, é um fôlego. Me sinto muito honrada de estar nesse processo, nesse projeto, desde o início. Eu fui convidada pela minha amiga a Cristina Martins, que interpreta Bitita na peça. E a gente começou com uma contação de história, era bem pequena, ali 30 minutos no máximo, que chamava Quero Ser Bitita. Fizemos essa contação e na pesquisa do material da Carolina para a construção dessa contação, a gente se deparou com um mar de informações e conhecimento e coisas que a gente falou, meu Deus, a gente sofria muito para poder retirar as coisas. O que nós vamos usar, exato, né? para fazer essa escolha. A gente sofria muito. E aí falou, olha, vamos fazer essa contação e vamos guardar tudo isso que a gente pesquisou para poder seguir adiante, porque é possível que a gente faça outras coisas. Então, estreamos a contação. A contação era eu, Cristina Martins e Cairo Francisco. Para seguir com a continuidade da pesquisa, a gente se inscreveu no Programa de Qualificação em Artes, o PQA, e recebemos orientação artística do Flávio Rodrigues. Flávio Rodrigues é ator, diretor, artista de São Paulo. Ele é da CIA dos Inventivos. E foi, meu Deus, extremamente importante a vinda dele, porque também lá com a CIA dos Inventivos ele já pesquisava Carolina Maria de Jesus, já tinha também o recorte de teatro popular, assim como a cênica. Então, foi uma conexão muito forte e importante que enriqueceu essa pesquisa. A gente também queria ter
queria trazer a Ana Magalhães, que ela veio como dramaturga, contribuiu muito para questões que a gente queria colocar em pauta, inclusive nesse projeto inteiro. Em cena temos 2 pessoas, transgêneros, na produção mais uma. Como trazer isso em pauta para crianças? Como trazer a transgeneridade preta também em pauta? No meu caso, como trazer o colorismo nisso? E aí também uma referência, a nossa magnífica Beta Cunha, que também integra o elenco, agora nessa versão de espetáculo. Então, a gente só foi unindo potências. David Balt, que também é artista aqui de Rio Preto e também faz parte da Cênica, entrou como diretor de movimento. Lícia Uriel, que é uma artista daqui, cantora, entrou como diretora vocal. Que mais? Acho que eu tô esquecendo de alguém. O Fabiano Amiguti, que é diretor. Direção. Isso. Essu Maie, que é na produção. Andréa Capelli, a produção é da Cênica também. Então, foi assim, enriquecedor. A gente ficou... Foi um processo... Um dos poucos que a gente montou sem remuneração, porque o PQA é de grupo, orienta grupo. Então, não tem algum retorno financeiro ali, para né? Produzir. Fomento financeiro. Então, foi mesmo na força mesmo, na vontade de querer fazer. A Cênica contribuiu muito para isso, nesse sentido de oferecer a infraestrutura, a sede e produzir isso a partir de então. Agora, recentemente, a gente apresentou no Sesc Rio Preto aqui, Bitita para não esquecer, e estamos circulando, a peça está pronta, está linda. E como é que tem sido o retorno do público? Ai, sabia que é emocionante, assim, muitas crianças vêm até a Cris pedindo autógrafo, dizendo que vai ter um diário agora, que não conhecia. Algumas pessoas não sabem que Bitita é Carolina Maria de Jesus. Que era o apelido dela na infância, né? Isso. E, por exemplo, o filho da Ana Magalhães, o Jamal, um neném lindo. Ele só chama a Cris de Bitita. Só chama a Cris de Bitita, mesmo fora de cena. Então, essa identificação das crianças com a Cristina, comigo, com o Cairo e a Beta, é gratificante, assim. A gente já teve algumas apresentações em escolas mesmo. Sim. E as crianças ficam fissuradas, assim, de não conhecer. E aí já teve uma escola que a gente foi que a professora de literatura tinha feito uma pesquisa sobre Carolina. Então, as crianças já vinham trocando, né, informações. Eu vi sobre ela, eu li sobre ela. E a gente escreveu uma redação e tal. Essa troca, assim, é muito significativo pra gente. Crianças, ainda na escola, crianças e adolescentes, ouvirem sobre Carolina Maria de Jesus. Já que demorou muito tempo para eu, individualmente, ouvir sobre Carolina Maria de Jesus. Exatamente. Principalmente na escola. Principalmente ter acesso a dramaturgias que Carolina escreveu, a poemas, a livros, que não foi só o Quarto de Despejo que ela escreveu, ao álbum de músicas que ela compôs. Então, tudo isso fez parte da nossa pesquisa e a gente ia se deparando com isso. Nossa, como a gente está tendo acesso a isso só agora, depois de adulto? Vamos trabalhar para que crianças e adolescentes acessem esse material o mais rápido possível e de forma com que a gente gosta de fazer, que é teatro. Giovana, um outro trabalho da Cênica que você está participando é Boi Material. Trabalho super recente aí, acabou de ganhar o palco, né, a estreia. Sobre o que fala essa produção e qual que é o seu papel, né, nessa peça? Boi Material é muitas camadas. Pela minha perspectiva, ele traz o símbolo do boi enquanto a gente tenta desmistificar, quer dizer, dissecar esse boi em várias camadas, associando esse boi ao trabalhador que trabalha com o boi, mas que não é o dono das fazendas, o dono do boi. E também a gente tenta juntar essas coisas com nós, trabalhadores artistas. Por que dizer sobre isso? Até como uma denúncia para o agronegócio, mas com muita cautela nesse sentido, porque é uma denúncia / pesquisa também.
Porque aí a gente tenta pesquisar todo esse campo da nossa região, que é muito financeiramente, a base tem sido isso, o agronegócio na nossa região, no interior, como se fala disso e também como se fala do boi encantado, do boi místico, do boi que é festa. Como unir essas duas coisas? É uma das peças que tem a direção de fora, né, do Pedro Kozovski, que é do Rio. Então, foi muito importante também a gente ter essa troca de conhecimentos. A linha de teatro dele é um pouco diferente da linha que a cênica trabalha. Então, isso da cênica foi de se desafiar, de se colocar à disposição e aberta para esse tipo de troca. Né? Exato. O que a gente pode aprender e trocar com isso, com essas pessoas que vêm de fora. A minha é uma peça bem fragmentada. A gente também trabalha com uma linha iconográfica das pinturas, que tem o boi como representatividade da história da iconografia brasileira. E eu sou uma das personagens que leiloa uma dessas obras. Uhum. Não posso dar muito spoiler. Não, fiquemos por aqui. Fiquemos por aqui. Giovana, para além dos trabalhos aí da cênica, do repertório da cena, tem também trabalhos para além do grupo, né, que você realiza. Acho que um exemplo aqui que a gente pode citar é a performance Dois Cafés por uma Memória, que inclusive foi selecionado para o FIT, o Festival Internacional de Teatro 2024. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é esse trabalho. Ele fala de memória. Por que falar de memória? Esse trabalho é muito significativo para mim, enquanto artista independente. Ele tem início em abril de 2021. Pandemia, que foi quando eu me deparei com o fim das coisas. Não que eu já não sabia que as coisas se findam, mas acho que todos nós passamos por um processo muito próximo, assim, desse niilismo, dessa coisa sem esperança, assim. Pelo menos a minha perspectiva era essa, por um momento. As coisas que já eram difíceis ficou cada vez mais, né? As vulnerabilidades sociais, as diferenças sociais ficaram cada vez mais explícitas, assim, nesse momento. Assim como agora também com o desastre do Rio Grande do Sul. Então, essas coisas potencializam o que já é catastrófico. Então, resgatar a memória partiu de um desejo individual de registrar em audiovisual, de se tornar documento, as receitas que a minha avó, Dona Maria Aparecida, faz. Ela é de Guararapes. E eu passava isso pela minha cabeça, porque eu sempre cozinhei muito com a minha avó, sempre tô ali perto dela. Tentei já há muitos anos da minha vida bordar, porque ela também borda, mas bordar não consegui. Não consegui. Mas as receitas eram algo que me inspirava, assim, algo que eu me identificava, gostava de fazer. Então eu falei, vó, você topa fazer comigo uma série documental? A gente grava alguns episódios, você fazendo as receitas. Receitas que às vezes eu nunca vi em outro lugar e receitas típicas caseiras, bolinho de chuva, bolo de fubá. Aí ela falou assim, topo, mas eu não quero que apareça meu rosto. Uma fofa. E aí a gente gravou. Esse projeto foi junto com a Rafaela Cândido, roteirista, pesquisadora, artista de Araçatuba. Gravamos seis episódios de 6 receitas da minha avó. E ao final de cada receita a gente preparava, e também com o intuito de fornecer ao público um método de retorno financeiro, de como produzir ali dentro de casa, nesse período pandêmico, de como ter uma renda através disso. Então, além de registrar uma memória afetiva, um momento ali comigo individual, na minha família, também era esse intuito de ensinar didaticamente receitas que poderiam gerar alguma renda em outras pessoas. E esse é o Café com a Vó? Esse é o Café com a Vó, que está disponível no YouTube. Isso. Começou daí. Depois eu pensei assim, bom, já sei que a comida, o alimento, dentro da minha família, é a maneira mais explícita que a gente diz eu te amo, entre os nossos. Será que na rua é assim? Será que
com as outras pessoas é assim? Então eu falei, bom, eu vou levar essa mesa de café, que é tão tradicional na minha avó, tão tradicional na minha família, na minha mãe, na minha madrasta, nas minhas tias. É muito tradicional essa mesa de café, seja da manhã, da tarde. Eu vou levar isso pra rua. Como que é as pessoas que passam na rua se deparar com uma mesa de café? E a minha ideia inicial era achar que a comida ia fazer esse elo. Porque, pra mim, a comida... Ela faz. Ela faz. Só que eu tive um retorno muito surpreendente, Vivian, assim. Eu pensei de uma maneira muito didática, é uma mesa de café mesmo, com bolinhos dessas receitas que eu gravei com a minha avó, uma garrafona de café. E uma lousa com o nome da performance, que é bem indicativo. 2 cafés por uma memória. É uma troca mesmo. E muitas pessoas se sentam apenas pela comida. Muitas pessoas se sentam, começa a dizer... E a pessoa se senta, eu não chamo, não convido. Eu fico ali presente, de corpo presente. A pessoa, às vezes, vê a lousa, senta, quer saber... Ou nem senta. É isso, o que né? é? Tá pra vender? Tá... Eu falo, não, é uma performance. Aí eu explico. É uma performance, fique à vontade. Se você quiser trocar uma memória por 2 cafés. Recentemente eu tive uma apresentação, a duração é de 2 horas, até porque não tem limite entre cada pessoa que se aproxima ali, isso, né? não fala, olha, temos tal tempo. Muitas crianças participaram, isso que eu fiquei muito chocada, assim, muitas crianças participaram. E o que eu tenho percebido é essa urgência por escuta. Também tem alguns momentos em que eu e a pessoa ficamos em silêncio. Completamente silêncio. Assim eu deixo a pessoa segura também. Falo, olha, é 2 cafés por uma memória, mas a gente também pode ficar em silêncio. E eu costumo fazer uma pergunta. 2 cafés por uma memória, então me conta uma memória sua ou aquilo que você deseja esquecer. E normalmente, quando eu fiz desde o início não era assim, mas através dos insights que vinham surgindo pela essa troca com as pessoas, essa pergunta é a mais respondida, o que eu desejo esquecer, do que uma memória. E também já me devolveram a pergunta, o que é memória? Foi quando eu me deparei com isso, assim. Não, o que é... Eu não posso achar que o que é óbvio pra mim é pro outro. Eu não posso achar que ter feito essa receita me leva a memórias incríveis e pro outro também. Às vezes verdade. não. E nem que memória é uma lembrança boa, né? Exato. Às vezes é alguma coisa que você quer soltar pra sempre, né? Exato. E assim, nunca é só uma memória. As pessoas sempre abriu uma, aí é outra, é outra, é outra. E já teve pessoas que eu fiquei 40 minutos falando com a mesma pessoa. E como é que é esse processo, assim, no início? Ela logo se abre ou começa de uma forma mais lenta? Ou cada pessoa que você recebe se dá de uma forma? Cada pessoa de uma forma, assim. Cada pessoa. O que tem me surpreendido são as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas chegam até que tímidas e tal, mas abre um arsenal de coisas, assim. E as crianças? As crianças, eu tenho a impressão de que elas vêm... vou falar isso, isso, isso. Algumas, né? Só que chega na hora, é outra coisa, assim. Teve um garoto específico em uma das apresentações que ele começou a me contar como ele brinca, tal, e depois já começou a me abrir violências que ele passava cotidianamente, assim. E aí eu fui percebendo aquilo e eu preciso também me colocar em um lugar de acolhimento, mas também sem ser invasiva, entender que aquilo é uma performance. Então, procurei saber se ele estava numa situação extremamente de perigo, porque também, como que você vai ficar passiva a isso? Mas vai de pessoa para pessoa, mas eu já ouvi muitas pessoas dizerem, você é a primeira pessoa que eu digo isso. Então, como se torna seguro abrir algo para uma desconhecida? Exato. E antes, no começo das apresentações, eu tinha o costume de ir anotando.
E aí eu percebi que isso afastava Afasta, as pessoas. Né? As pessoas afastava. Às vezes ficava constrangida, às vezes rompia o pensamento quando percebia que eu estava registrando. Falei, opa, não, aqui é aqui e agora. É como o teatro, não vai se repetir, é aqui e agora. Então, esses insights têm me trazido essas pequenas modificações para eu chegar num objetivo, assim, de que é realmente trocar com essa pessoa, seja essa troca como for. Algumas me retornam, falam, e você? Me conta uma memória sua. Então, eu estou muito aberta nesse sentido. Acho que a nomenclatura performance me dá essa liberdade de... vou responder então para você. E me fala uma coisa, fazendo esse projeto, que lembranças, memórias suas afloraram? Às vezes coisas que você nem lembrava mais que estavam aí dentro. Olha, o prazer de lembrar do porquê que eu crio, do porquê que eu sou artista, das certezas que antes eram tão certezas, é muito bom, eu agradeço mesmo por viver de arte hoje em dia, viver de teatro, viver de produções culturais. Mas a gente acaba entrando num modo capitalista de sobrevivência, de um projeto atrás do outro, de uma criação atrás da outra. Então, ter esse tempo, porque não é também muito rápido, uma pessoa sai, outra pessoa levanta. Ali, eu dou de cara comigo mesma também. Comigo mesma, de por que você tá nessa mesa no meio da rua fazendo esse tipo de coisa? E essas certezas voltam a aflorar, voltam disso, assim, do que me fez, do que me construiu até aqui. Das suas escolhas, das minhas escolhas. Bacana. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância de levar esse trabalho pro FIT, né? Um festival que é tão emblemático aqui na cidade. E a gente sempre sabe que se a gente vai pro festival, a gente encontra manifestações diferentes, narrativas diferentes, como essa que você propõe agora. Qual que é a importância de se apresentar, de se exaltar a memória num festival como esse? Eu fiquei muito feliz, assim, com a aprovação. Eu tinha apresentado... A estreia do Dois Cafés por uma Memória foi aqui em São José do Rio Preto, na Mostra Cênica Resistências. Então, era um desejo meu continuar com as apresentações aqui. Eu me sinto gratificada por pesquisar e trabalhar com a memória. Eu acho que o povo que tem memória sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde vai. Isso é muito importante para mim enquanto pessoa, para além de ser artista. É muito significativo o FIT acontecer há mais de 50 anos, nessas variadas linguagens artísticas, nessa multiplicidade de corpos, de pesquisas, de estéticas. E estar no meio disso, é quase uma sensação de pertencimento mesmo, de saber que eu não estou aqui nessa cidade à toa, sozinha. Então, eu fiquei muito feliz. Tenho acompanhado o FIT. O ano passado trabalhei na produção, na equipe técnica. No ano anterior também apresentei com um espetáculo da Cênica e outro da Cia Beiradeiro. E agora com um projeto meu, assim, uma criação autoral, é quase uma confirmação, Vivian, dessas memórias que eu acessei, dessas pequenas confirmações do porquê sou e existo e preciso. É um gole de fôlego mesmo, de incentivo. Dessa trajetória, né? É difícil a gente num processo de se autorizar a se nomear, assim. É um processo de empoderamento até. Você se afirmar enquanto atriz, enquanto artista, enquanto jornalista, produtora, dramaturga. Nossa, é muito difícil a gente... eu sou isso, né? Por vários fatores. Então, a aprovação no FIT, não só, mas a minha trajetória aqui em Rio Preto, em Araçatuba... Esse vai e vem, vivo na estrada, vou e volto. Mas essas produções é o que
é o que fazem eu ter uma segurança de me nomear, de me... Tudo isso, né? De me autorizar. Eu faço, então qual o problema de me nomear? Tem espaço para tanta gente. Não é sendo arrogante. Sim. É reconhecendo a minha potencialidade, que demorou muitos anos para ser construída e ela não está concluída, né? A gente sempre vai se potencializando cada vez mais, a gente sempre vai aprendendo completamente aberta. Acho que a gente só se a gente realmente continua aberta para aprender muitas coisas. Só que o que eu já aprendi até aqui é significativo para mim e para outras pessoas, me afirmar. Então, bacana. A feliz. certeza. Além de 2 cafés, você ainda está no feat com uma outra produção, essa do repertório da Cênica, Oi Lá Inesita, né? Que chega no feat 2024. Há quanto tempo que você já faz parte desse elenco e como é que é participar desse espetáculo tão emblemático? Eu acho que faz uns 3 anos que eu já tô no elenco. Eu não estava desde o início da produção. Entrei para substituir outra atriz. Uma amiga que eu admiro muito, a Jaqueline Cardoso. E eu lembro que quando eu recebi esse convite, olha só como é importante a gente, né, se autorizar a se nomear, reconhecer a si mesma. Porque eu lembro quando eu recebi esse convite, falei, olha, a Jaque vai precisar sair e acho que você seria a pessoa ideal para substituí-la. Eu falei, não, eu não consigo, eu não sei cantar, eu não sei não sei o quê, porque... Jaqueline Cardoso, vozeirão. Cardoso e Inesita Barroso, como vou cantar? E aí falou, não, vamos lá. Então, quando essa aposta vem de outro lugar, assim, eu fiquei numa responsabilidade dupla. Da minha insegurança e também de corresponder, né? De corresponder. Falar, não, tudo bem, vocês estão me dando esse incentivo, eu vou acreditar. E foi incrível, é incrível, eu gosto muito de apresentar a Inesita. Eu faço a personagem Inesita menina, criança. Então, é tão gostoso, é tão... O espetáculo é todo construído também por fábulas, por alguns contos, assim, então... Faz todo um arco da trajetória da Inesita, só que sem o compromisso de dizer completamente a história dela, a linha cronológica da carreira dela, a liberdade da arte, a licença poética. Então, eu tô há 3 anos, por aí a gente apresenta bastante até. Tô muito feliz. Esse espetáculo roda muito, né? Roda. Eu gosto pela Viola Caipira, ela... ser tão reconhecida também na região, no país, enfim, acho que as pessoas e de todas as idades também, é livre, então vai desde a criança até a pessoa mais velhinha, vai e se encanta, assim. É um prazer fazer Inesita, eu fiquei... Porque também tem acho importante dizer isso, quando eu fui convidada para participar do Sabiás do Sertão, foi para interpretar a Inhana, que foi uma mulher negra. E aí, quando eu sou chamada para interpretar a Inesita, que foi uma mulher branca, eu me deparei com isso, assim, de que não vai mudar nada na história de Inesita, não é uma apropriação. Uhum. E também tomei para mim enquanto um reconhecimento do meu trabalho também. De falar, olha só, é possível não estar para cumprir cotas apenas. É possível trocar com essas pessoas e usufruir desse trabalho, né? Trocar profissionalmente tudo, né? E fazer tudo. Foi também mais um trabalho. No Sabiás do Sertão eu também canto. Mas Inesita também foi mais um trabalho que eu tinha muita insegurança no canto. Não sou cantora, mas no canto, no teatro mesmo, nas cenas que precisam de música. Esse foi mais um espetáculo que me deu subsídios, assim, pra eu... é assim que faz. Vou aprender como faz. Pra agora, hoje em dia, a gente ensaia, a gente passa as músicas e eu ter... uma segurança. A segurança que eu conquistei na interpretação, óbvio que não é em todas, cada um com as suas camadas... No Oi Lá Inesita foi um lugar que aprendi muito, graças ao diretor musical também, o Everton Genari, que ele é lá de Birigui, eu já conhecia ele antes, que fez todo esse trabalho vocal aí para todo mundo e o elenco todo se sentir seguro, assim,
para cantar e representar uma cantora. Deu certo, tá dando certo há anos. Giovana, recentemente você fundou o EBUM, assim que eu falo? Isso. Núcleo de Estudos de Dramaturgias Negras. É lá em Araçatuba esse grupo. Eu queria que você contasse pra gente quais são os principais objetivos. É o estudo de autores negros, é congregar dramaturgos negros, é fomentar a dramaturgia. Quais são os focos dessa unidade aí, desse novo grupo? Eu acho que é tudo isso. Tinha um desejo muito grande de voltar a me movimentar em Araçatuba, artisticamente. É levar para lá o que eu já aprendi até hoje. Até por uma carência de grupos, não de teatro, não de dança, mas algumas pessoas não conseguem fazer o curso técnico em teatro. E aí não tem outras alternativas. O meu recorte é racial também por um desejo de fomentar artistas negros que são... para eles também entrarem nesse processo de se autorizar a nomear. Então, Ebum, em Yorubá, significa presente. Quis aproveitar de todos os sentidos dessa palavra presente. Tanto um presente como um mimo mesmo, quanto presente aqui agora. Estar presente. É um núcleo a priori de estudos. Nós estamos estudando dramaturgias escritas por autores negros, dramaturgias, mas os nossos encontros têm sido uma vez por mês. Já aconteceu 2 e a gente vai seguindo. Tem em torno de 10, 11 pessoas atuantes, pessoas que trabalham com algumas linguagens artísticas, outras não, outras... Olha só, psicóloga. Você sendo interessado, já pode participar, por exemplo. Não precisa ter uma trajetória artística. Não precisa, porque o intuito do EBUM, para além de estudar as dramaturgias, eu penso em estudar mesmo, começar do zero, todas as etapas que compõem a produção. É um eixo que a gente quer muito estudar. Roteiro para cinema a gente quer estudar. A pesquisa das obras de companhias e grupos majoritariamente negros que queremos estudar. Então, tem sido... Inclusive, uma das integrantes, a Iris Maria, ela é psicóloga. E aí, no último encontro, ela veio e falou assim... eu queria entender o meu lugar aqui. Só que a cada troca que a gente tinha de obras artísticas, ela falava... Não, isso na psicologia é isso, isso e isso. Falei, olha só... Você já tem seu lugar aqui, Você já tem o seu lugar. Assim como outras pessoas que não trabalham com isso. Assim como outras pessoas que falam... eu nunca trabalhei com teatro, mas eu queria conhecer o teatro. O foco tem sido dramaturgias porque tem sido o meu desejo atual, assim... Graças ao FIT, graças ao Festara, graças a viagens, às vezes, que eu fiz e assistir alguns espetáculos... Tem sido absurdamente enriquecedor ver obras feitas por autores negros. Algumas subjetividades, algumas conexões que eu falava, gente, quanta sutileza em tratar disso. Não é mais do mesmo e não é uma reprodução de uma violência, uma reprodução de um racismo tão explícito. São subjetividades. Ou um didatismo, né? Isso, ou um didatismo. É algo... humano, assim, de entender que não somos um bloco de pessoas, Então, essas subjetividades, essas coisas que tá ali nas entrelinhas dessas peças, me chamou muito a curiosidade, assim, principalmente em como, é difícil a gente ver algumas montagens. Então, como que a gente acessa esses textos para entender como foi lá no início? Até por uma outra questão também. É um desejo do EBUM incentivar novas criações dessas pessoas que estão, por exemplo. De incentivar como é estruturalmente uma dramaturgia. E as dramaturgias que a gente tem estudado são várias coisas, são várias formas. Às vezes, as letras imensas, às vezes... O porquê que essas escolhas Porque cada um trabalha de um jeito ali, né? Isso, de entender essas diferenças e essas conexões e de nos dar
inspirações para entender que a gente também pode criar seguir aqui, ó, essa regra estrutural para criar uma dramaturgia. Ou a gente pode transformar algo que é uma crônica, um conto para o teatro. Então, essa liberdade mesmo. Acho que Ebum tem sido isso. E quem sabe, em breve, trazer pra cá. Pra Rio Preto? Isso. Vamos aguardar. É um desejo também. Que bacana. Ainda falando de dramaturgia, Giovana, queria que você contasse pra gente um pouquinho quais são os nomes, os autores ou os grupos que hoje te chamam a atenção justamente nesse ponto que você colocou, da sutileza, né, desse novo jeito de fazer tão tocante, que fala tão forte para você. Johnny Carlos, escritora, dramaturga. Cidinha da Silva. Recentemente eu fui numa palestra da Cidinha da Silva aqui no Senac, aqui de Rio Preto. Ai, foi incrível. Você já fez o curso dela? Não. Faça. Ela sempre dá cursos, principalmente de crônica. Online, mesmo agora ela voltou com os presenciais, mas geralmente em São Paulo. Mas mesmo se estiver online, vale toda a pena. É maravilhoso. Que bacana. Maravilhoso. Você fez? Eu fiz. Ah, incrível, Vivian. É bom saber. incrível. É incrível. É muito legal mesmo o trabalho que ela faz, como ela conduz. Ai, que muito incrível. legal. Foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente, ouvi ela pessoalmente. E eu lembro que eu fui toda animada, assim, pra poder... Eu conheço outros textos dela, Um Exu em Nova York, Melhores Crônicas. Eu já conheci o trabalho dela. Mas eu me deparei, e tem o livro, que é o Teatro Negro de Cidinha da Silva, que é a união das 3 dramaturgias que ela tem escrita. Então, fui nesse ímpeto, assim, e é isso, vou escrever mais, isso aqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha... Pra mim não, pra todo mundo que eu fiz a pergunta. Ela falou assim, olha, eu escrevi essas 3 dramaturgias por encomenda. Uma é Sangoma, Saúde às Mulheres Negras, que ela escreveu junto com o grupo de teatro Capulanas. E Os Coloridos e Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar Sem Asas. Esse título incrível. Esses dois foi em parceria com Os Crespos, uma companhia também de teatro. Ela falou, então, esses 3 eu escrevi sobre encomenda, em parceria com alguns grupos de teatro. Então eu percebi que não é uma prioridade minha escrever dramaturgias. Eu sou cronista, eu quero terminar esse recente livro que ela publicou, né? Tecnologias Ancestrais para a Produção de Infinitos. Incrível! Ela falou assim, eu quero terminar essa nova publicação e me dedicar ao meu primeiro romance. Eu falei, olha que bacana isso, esse poder de escolha. Eu fui com o livro dela, com as 3 dramaturgias, confiante de que era uma das prioridades dela. E ela falou, não é, eu escrevi, sou grata a isso, mas as minhas prioridades na minha prateleira literária são outras. Eu falei, olha, isso é muito interessante. Não significa que é menos as dramaturgias já feitas. É significativo ela dizer que foi feito por encomenda, com parceria com os grupos, porque não partiu só dela esse desejo de escrita. E esse poder de escolha mesmo, de que, olha, não quero mais, acho que eu não vou fazer mais. Muitas pessoas procuram ela para poder escrever para teatro através dos incentivos dos editais, dos incentivos estaduais e municipais. E ela sempre recusa nesse sentido de, olha, é muito tempo de demanda, não é uma prioridade minha e também o valor é muito pouco. Então, ouvir isso dessa pessoa que eu admiro, essa escritora e tal, eu fiquei, olha... como é importante a gente saber o que a gente quer, né? O que a gente faz, reconhecer o que a gente faz, saber o que a gente quer, pra onde a gente vai. Poder escolher. Então, ela é uma. Grace Passou, Audrey Assunção, se eu não me engano, Rodrigo França. Nossa, muitos. Recentemente eu comprei um livro que chama Dramaturgias Negras. Incrível, são 16 obras. O Johnny Salaberg, que é do Bonde, uma companhia que eu admiro muito também. O Bonde, os Crespos, a Cia dos Inventivos. Ai, meu Deus. Muitos. Não, já deu pra gente entender. Muitos.
Agora, para finalizar, Giovana, assim como você citou a Cidinha da Silva e as prioridades que ela tem, quais são as suas prioridades agora? O que você poderia falar para a gente? Eu acho que o núcleo, né, o EBUM é uma delas. Que outras você consegue vislumbrar e que você fala, não, agora eu vou por aqui? Olha, eu vou dizer isso até como esse exercício de afirmação. O meu desejo agora é realmente produzir um solo e como focar numa tentativa, num viés de direção. Nunca dirigi nada, mas sempre dirigi as minhas criações. A performance, Pau Brasília, lá no início, eu participei ali como uma assistente de direção do Fernando Tavares, que é quem assina a direção. Atualmente a gente está revendo Pau Brasília, inclusive em breve é possível que tenha aqui em São José do Rio Preto. Agora com a Cristina Martins integrando o elenco. Então essa tem sido meu novo farol, assim, Entendi. que eu tô tentando focar, que é numa direção artística. O que eu preciso estudar, aprender e trocar, ou realizar num sentido de tentativa, né? Tentativa, erro, acerto, para me nomear uma diretora. Uma diretora. Isso. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Giovana, muito obrigada pela sua participação. TV Câmara sempre aberta para os seus projetos, para a gente divulgar novos trabalhos. Estamos aí. Agradeço. Pessoal, essa edição do Estúdio C termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais sobre a cultura da cidade, você já sabe que acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.